Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos temas mais centrais do direito público, que é o conceito de ato administrativo. E olha, entender o que é um ato administrativo é simplesmente fundamental. Sabe por quê? Porque é por meio dele que o Estado, na prática, manifesta a sua vontade, que ele age no dia a dia, sabe? E acaba impactando a vida de todo mundo. É, sem dúvida, a principal ferramenta que a administração pública tem para atuar. Bom, para a gente organizar o nosso papo, a gente vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, uma introdução rápida ao ato administrativo. Depois, a gente constrói o conceito juntos. Na sequência, vamos olhar para os pilares desse ato e, por último, os critérios de análise. Então, vamos lá, começando pela introdução. Uma coisa super importante que a gente precisa ter em mente, e quem aponta isso é o jurista José dos Santos Carvalho Filho, é que não existe um consenso, uma definição única entre os autores sobre o que é exatamente um ato administrativo. É por isso que a melhor forma de entender é, construindo esse conceito aos pouquinhos, passo a passo. Então, a grande questão que fica no ar é essa, né? O que, afinal de contas, faz um ato ser considerado administrativo? O que define ele? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando para as ideias dos principais estudiosos do assunto. Para a gente conseguir uma resposta bem clara, o que a gente vai fazer? Vamos pegar os pontos em comum das obras de gigantes da área, como a Maria Silva Zanella de Pietro e o próprio Carvalho Filho. A ideia é criar uma definição unificada, que junte os elementos essenciais que eles consideram mais importantes. Pronto, tá aí a nossa definição base. Mas atenção, cada pedacinho dessa frase tem um porquê, um significado muito preciso. Basicamente, é uma declaração de vontade, que segue as regras do direito público, gera efeitos jurídicos e, muito importante, pode ser controlada pela justiça. Agora, vamos detalhar cada uma dessas partes para tudo ficar bem claro. Ok, agora a gente chega no coração da nossa conversa. Vamos pegar aquela definição e quebrar ela em partes menores, em componentes que a gente vai chamar de pilares. Pode acreditar, entender cada um desses pilares é o segredo para dominar de vez esse conceito. Então, são esses 5 aqui os pilares que sustentam o ato administrativo. Vamos passar por cada um deles agora para entender direitinho como eles se encaixam e formam o conceito completo. Pilar número 1, manifestação de vontade. Pensa assim, o ato administrativo é, antes de tudo, uma declaração de vontade. Só que não é qualquer vontade como a nossa no dia a dia, sabe? É uma vontade que vem de um agente público e tem uma regra de ouro. Ela precisa obrigatoriamente buscar o interesse de todo mundo, da coletividade, e nunca um interesse particular. Vamos para o segundo pilar, o regime de direito público. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que esses atos seguem regras próprias, as do direito público. É como se fosse um jogo com regras especiais. De um lado, a administração ganha umas vantagens, umas prerrogativas, como, por exemplo, a gente presumir que o ato dela é legal. Mas, por outro lado, ela também tem muito mais restrições e um controle bem mais rígido em cima dela do que uma pessoa comum. Terceiro pilar, produção de efeitos jurídicos. E isso aqui é crucial, gente. Um ato administrativo não é só uma opinião, um achismo. Não, ele é feito para ter um impacto real, para gerar consequências práticas, imediatas. Ele serve para criar, para mudar ou até para acabar com direitos e obrigações. Pensa, por exemplo, na hora que a prefeitura dá uma licença para construir ou quando aplica uma multa. Isso muda as coisas na prática, na hora. Agora o quarto pilar, finalidade pública. Esse aqui é um princípio, inegociável. Absolutamente todo ato administrativo, sem nenhuma exceção, tem que ter um objetivo final, o interesse público. O agente público não pode, de jeito nenhum, agir para beneficiar a si mesmo ou a um amigo. O foco é sempre a coletividade. E para fechar os pilares, o quinto, controle judicial. A lógica é simples, ninguém está acima da lei, nem mesmo a administração pública. Por isso, todo ato administrativo pode sim ser revisado pelo Poder Judiciário. Se um ato for ilegal, se for abusivo, a Justiça pode ir lá e anular. Isso garante aquele equilíbrio, sabe, o famoso sistema de freios e contrapesos? Beleza, agora que os pilares estão claros, vamos dar um passo adiante. Vamos ver como os estudiosos, e aqui a gente destaca de novo a Maria Silva Zanella de Pietro, olham para esse conceito através de lentes diferentes. São os critérios de análise para identificar o que é e o que não é um ato administrativo. E aqui a gente tem uma distinção bem legal. Basicamente, existem duas grandes lentes.
A primeira é o critério subjetivo ou formal. Ele foca na pergunta: quem fez o ato? Se a resposta for um órgão da administração pública, então, pronto, é um ato administrativo. Já a outra lente, o critério objetivo ou material, foca em outra pergunta: o que é o ato? Aqui o que importa é a natureza da ação. Se for uma função administrativa, tipo organizar um concurso, é um ato administrativo. Não importa se quem fez foi o executivo, o legislativo ou até o judiciário. E aí, qual dos dois a gente usa? Bom, o pensamento mais moderno não escolhe um lado. O pessoal entende que a melhor abordagem é juntar os dois. Ou seja, para a gente ter um ato administrativo típico, ele precisa ser duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser, na sua essência, uma função administrativa e, além disso, tem que estar debaixo daquele regime especial de direito público que a gente já conversou. Então é isso. Entender bem esses pilares e esses critérios é a base de tudo para a gente poder analisar como o Estado age. E olha, para continuar aprofundando nesse e em outros temas de direito administrativo, fica o convite. Siga a gente lá no Instagram, no @focado em prefeitura, e também dá uma conferida nos nossos vídeos no YouTube.